Olá pessoal, boa tarde. Saudades da nossa oficina, né? Mas se Deus quiser, logo voltaremos, né? Às nossas aulas presenciais. Vamos recapitular um pouquinho, né? O que nós aprendemos já sobre a importância da boa comunicação, né? Então, pensando aí nas dicas para uma boa comunicação. Por que ela é importante? A comunicação, quando não flui corretamente, ela pode deixar o nosso trabalho todo comprometido, né? Então, dentro das organizações, a boa comunicação, ela é primordial, né? Nós precisamos ter uma boa comunicação, né? Então, a boa comunicação, ela traz um menor retrabalho, ela motiva, ela traz uma boa qualidade nos relacionamentos. Então, uma boa comunicação, ela é importantíssima dentro das empresas, né? E na nossa vivência como um todo. Então, vamos lembrar algumas dicas. A empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando eu tenho empatia, eu necessariamente calço o sapato dos outros, né? Do outro. Então, empatia, né? A gente conseguir se colocar na dor do outro, se colocar na necessidade do outro. Outra dica que nós, né, já vimos é a afirmação. Então a gente precisa evitar falar de uma maneira negativa, né? É como se eu falasse para vocês assim, ó: não pensem num carro amarelo, né? Todo mundo já pensou no carro amarelo, né? Então tentar evitar negações, né? Então conversar sempre de uma forma positiva, né? Sempre de uma forma positiva. Outra dica, ignorar os filtros, né? O que são os filtros? São ideias preconcebidas, são preconceitos, né? Então, é aquela fofoca. Alguém vem e fala mal da outra pessoa, você já começa a olhar com maus olhos, né? Então, a gente precisa ignorar os filtros, ignorar os preconceitos, ignorar o que a gente ouve das pessoas de ruim, né? A gente não pode tomar como certo de uma pessoa que a gente nem conhece. Então, a gente não pode ter esse preconceito. Ouviu falar mal e acha que a pessoa é ruim? A gente não pode, né, ter esse julgamento, usar o filtro do outro. Outra dica, né? O reenquadramento. O que seria o reenquadramento, como nós vimos? Mostrar o lado bom das coisas, né? Então, é péssimo viver com gente pessimista que tudo vê o lado ruim, né? O reenquadramento traz para nós o lado bom das coisas. Então, poxa, eu fui viajar e o pneu do meu carro furou. O que a gente consegue pensar nisso? Que bom que você tem um carro, que bom que você pôde viajar. O pneu furado foi só um contratempo, né? Ou aquelas pessoas que reclamam muito do trabalho, né? Então, que bom que você tem um trabalho, que bom que você consegue estar hoje na empresa, né? Empregado, enquanto tantas outras pessoas estão à procura de um trabalho, né? Então, olhar realmente o lado bom das coisas, né? Tudo tem um lado bom. Então, nós precisamos olhar esse lado bom, né? Então, isso a gente chama de reenquadramento, né? Tentar sempre olhar o lado bom das pessoas. Outro ponto, o reconhecimento. Então, reconhecimento é reconhecer o trabalho do outro, né? Reconhecer quando ele faz um trabalho bom, né? Então, hoje, né, as pessoas, o que nós mais precisamos é da estima, é do reconhecimento, é da admiração. Por quê? Porque senão a pessoa, ela fica desmotivada, né? Então, ela faz tudo certo, ninguém reconhece, ela desmotiva. E uma pessoa desmotivada, ela não vai fazer o trabalho com tanto carinho, ela não vai ter tanta produtividade.
Então, nós precisamos reconhecer o trabalho do outro, tá? Nós precisamos ter esse reconhecimento, conseguir reconhecer o que o outro faz de bom, o que o outro tem de bom. Outra dica é os feedbacks, né? Então, sempre que possível, dê um feedback para a pessoa, né? Se ela tá fazendo algo que não tá muito certo, fale da melhor maneira, né? Então, olha, você precisa melhorar nesse ponto, mas de uma maneira amigável, né? Não já ir falando para a pessoa que ela é ruim, não. Falando que esse ponto precisa ser melhorado, né? É aquela ideia, né? Elogie em público e corrija em particular, né? Então, saber dar os feedbacks. E, por último, a assertividade, né? Assertividade não é agressividade, né? Assertividade é dizer o que precisa sem medo, né? Dizer uma verdade, mas uma verdade da melhor maneira possível, né? Então, olha, você não pode chegar atrasado todos os dias, né? Vamos tentar organizar, readequar o seu tempo, né? Então, a assertividade é o cuidado de dizer as coisas que precisam ser ditas, né? Então, só recapitulando, né, na nossa oficina, né, o que a gente viu um pouquinho para boa comunicação, né, e como ela é importante dentro do nosso trabalho, né, dentro do curso de secretariado, a importância da boa comunicação, né, a secretária ou o secretário, ele tá ali à frente, é ele quem vai lidar com toda a equipe, é ele que vai passar os recados, é ele quem vai fazer a ponte, né, entre cliente, entre empresa, entre os patrões. Então, uma boa comunicação dentro do secretariado, ela é primordial, tá? Ela é essencial, tá? Então, só recapitulando um pouco as dicas da comunicação. Então, empatia, afirmação, ignorar os filtros, fazer o reenquadramento, ver todos os lados bons que as coisas têm, o reconhecimento do trabalho do outro, os feedbacks quando precisam acontecer, mas os feedbacks eles têm que ser sempre de uma maneira restrita entre você e a pessoa, e a assertividade, né? Que é dizer o que precisa ser dito, mas também sem ser agressivo, tá? Então, se Deus quiser, já voltamos com as nossas oficinas, né, com o curso de secretariado e retomamos mais alguns pontos que já trabalhamos e os que vêm a ser trabalhados ainda, tá bom?